Oi. Bom dia, meus amados irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tenho nessa manhã para trazer uma porção da palavra do Senhor. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, onde a cristandade, e o mundo judaico também, comemora a Páscoa. E hoje, nessa manhã, nós iremos falar um pouco do real significado da Páscoa. E convido a todos que possam abrir suas Bíblias e ficarem em pé, para juntos lermos em João, o Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 a 30. João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor em João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Irei ler na minha tradução, que é a corrigida. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ísopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez nesse dia, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito e poderoso nome, Senhor. Nesse dia tão especial, que é o dia onde, nesse período de tempo, Senhor, na história, foi o dia, Senhor, que Jesus ressuscitou, Senhor. O primeiro dia da semana, no período pascal, Senhor. E queremos Te agradecer por, Senhor, ter entregue o Seu único Filho para morrer por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado. Que a Tua palavra seja pregada nessa manhã, que todos nós possamos entender aqui o que a Tua palavra tem a nos ensinar, Senhor. Muito obrigado por tudo e te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, nós iremos ver, qual é o real significado da Páscoa. Apesar de hoje em dia, as coisas estão deturpadas, muitos acham que o coelho, o ovo, tem a ver com a Páscoa, com o real significado da Páscoa, mas não. A Páscoa não tem a ver com o coelho, a Páscoa tem a ver com o cordeiro. E nós iremos ver, e peço que todos abrem sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Nós iremos ver aonde foi instituído a Páscoa. Êxodo capítulo 12. Do versículo 7 em diante. Êxodo capítulo 12, versículo 7 em diante. Na verdade, nós iremos ler do versículo 4, para nós entendermos melhor. Aqui, irmãos, nós temos, a primeira coisa que temos que entender, que no capítulo 12, o povo de Israel, os hebreus, estavam escravizados no Egito. E quando chegou no capítulo 12 aqui, ele estava já na 10ª praga do Egito, já tinha passado 9 das 10 pragas. E essa era a última praga que Deus enviaria ao povo ali do Egito, E aqui Deus vai instituir a Páscoa.
Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo 11. Assim, pois, o comereis os vossos lombos, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. Irmãos, em hebraico, Páscoa, ele quer dizer pesar, que significa passar por cima ou passar sobre. Porque nesse dia aqui, irmãos, quando o povo de Israel iria sair do Egito, né, ser liberto da escravidão do Egito, Deus enviaria o anjo da morte para matar todos os primogênitos daquela terra. E Deus, ele instituiu isso, ele pediu para que o povo matasse um cordeiro e colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo do Senhor passasse, não matasse o primogênito do povo de Israel. E assim fizeram, né? E no versículo 21 diz assim, do capítulo 12 de Êxodo: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ísopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E assim, irmãos, foi instituído a Páscoa. Na verdade, a Páscoa foi instituída para os judeus, né? Para lembrar quando eles saíram do Egito cativo, né? Como eles estavam escravos. Só que, irmãos, nós vamos entender nessa manhã que tudo o que aconteceu no capítulo 12 de Êxodo era somente um tipo profético de algo que ainda iria acontecer no futuro. E eu creio que os irmãos estavam estudando ano passado sobre tipo e antitipo na escola bíblica dominical aqui, né? Que o tipo, ele pré-anunciava aquilo que iria acontecer, e o antitipo é aquilo que já aconteceu, que é a realidade. Nós iremos ler aqui, peço que todos possam abrir em Hebreus capítulo 10, no Novo Testamento já. Hebreus capítulo 10. Ele vai esclarecer um pouco mais isso. Como eu disse, tudo que foi feito no capítulo 12 ali em Êxodo apontava para algo que ainda iria acontecer. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim:
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ele está dizendo que a lei é uma sombra somente das coisas que ainda iriam acontecer, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Ele está falando sobre os cordeiros, todo ano eram sacrificados. Pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, irmãos, tudo que foi acontecido no capítulo 12 de Êxodo apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. E isso nós chamamos de tipo, né? Tipo profético, ou a sombra do que ainda iria acontecer. Que a realidade era quando Jesus ele viria, né, para pagar esse alto preço que nenhum de nós poderíamos pagar. E apesar do povo ser liberto do Egito, da escravidão de Faraó, eles não foram libertos do pecado, né? E nenhum dos egípcios e nenhum de nós poderíamos pagar o nosso próprio pecado, até que veio o único Filho de Deus para cumprir com esse propósito. E quando o profeta Isaías diz em Isaías 53, né, como o cordeiro foi levado a matadouro, como eu disse, né, a Páscoa não tem a ver com o coelho, tem a ver com o cordeiro. Isaías diz, como um cordeiro foi levado a matadouro. E quando João Batista, quando ele estava batizando os seus discípulos ali, ele avistou Jesus e disse, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é esse Cordeiro, o Cordeiro que foi sacrificado para expegir o sangue do Cordeiro nas portas, para livrar o povo do anjo da morte. No Novo Testamento veio Jesus para nos livrar, nos libertar, nos justificar e também nos salvar. Jesus, esse é o verdadeiro Cordeiro. Jesus é o antitipo do tipo do Êxodo, né? Do Cordeiro do Êxodo. Depois, adiante, teve o tabernáculo, onde todo ano eles sacrificavam o Cordeiro para o perdão dos seus pecados. E a partir de Jesus, não precisaria mais sacrificar nenhum Cordeiro, porque o Jesus, ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Como João Batista diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo apontava para Cristo, né? O sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado de Deus. Porque alguém, irmãos, alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que pagar a dívida e perdoar os nossos pecados, quebrar o poder da morte, onde Jesus, quando ele ressuscitou, ele tomou a chave da morte e do inferno para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus, ele é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus disse, está consumado, estava consumado para toda a eternidade, irmãos. Os nossos pecados foram perdoados ali na cruz do Calvário. Jesus tinha que padecer, irmãos. Algumas pessoas que eu tive conversando essa semana, elas pensam que eu fiz essa pergunta, né? Quem matou Jesus? Será que foi os soldados? Foi o povo que pediu Barrabás para ser solto e não Jesus, né? O Pilatos perguntou quem o povo queria para ser liberto, justamente por conta da Páscoa, né? Toda a Páscoa tinha essa dinâmica lá, né, de libertar um preso. E o povo escolheu para libertar Barrabás e não Jesus. Pilatos viu que Jesus era inocente, mas para agradar o povo teve que sacrificar Jesus. Será que foi o povo que matou Jesus? O soldado que matou Jesus? Ou nós que matamos Jesus? E nós temos que parar para entender, irmãos, que Jesus, ele veio com um propósito aqui na terra. Qual foi o propósito de Jesus aqui na terra?
Ele veio justamente para morrer por nós, irmãos. Jesus, ele, apesar de muitas pessoas terem pena de Jesus ali na cruz, no seu sacrifício, Jesus veio para isso, irmãos. Jesus veio para morrer. Ele com o seu amor, ele veio para nos libertar do pecado. Tanto é que quando Jesus estava caminhando para o Gólgota, né, as mulheres choravam com pena de Jesus, né? Só que Jesus disse, olhou para elas e falou que: mulheres, não chorai por mim, chorai por vós mesmas, porque haverão dias que vocês pedirão que os montes caíssem sobre vós e os montes não cairão. Jesus estava dizendo que não era para chorar por ele, porque ele veio cumprir isso. Tanto é também que, na outra passagem, Pedro, Jesus sempre falava que ele tinha que padecer e também ele ia de ressuscitar, né? Só que Pedro, uma certa vez, ele disse que: não, Senhor, na linguagem de hoje, né, para os nossos dias, não vai acontecer não, isso não vai acontecer. Jesus disse: vai para lá, Satanás. O próprio Jesus repreendeu Pedro, porque Jesus estava dizendo que ele tinha que padecer e ele iria ressuscitar no terceiro dia, e Pedro disse que não iria acontecer, porque os olhos de Pedro eram carnais, eles não viam as coisas espirituais, eles não entendiam ainda o propósito de Cristo aqui na terra. E Jesus repreendeu Pedro e chamando Pedro de Satanás: vai para lá, Satanás. Irmãos, é isso que nós temos que entender, irmãos, que Cristo, ele veio para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque alguém tinha que pagar esse preço, né? E Deus enviou o seu único filho, como dizem em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, Deus enviou o seu único filho, o Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito e imaculado. E na cruz, irmãos, Deus, ele operou dois atributos dele lá na cruz, que é a justiça e seu amor. Porque como alguém tinha que pagar o preço pelos nossos pecados, Deus lançou a sua justiça sobre Jesus, como também diz em Isaías 53, porque Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades e todas as nossas transgressões. Jesus ali na cruz, ele estava com todos os nossos pecados sobre si. Ele carregou o nosso pecado nas suas costas, irmãos. E naquele momento, Jesus estava com nossos pecados. Apesar de ter nunca pecado, ele se fez pecado por nós, por amor de nós. Jesus, ele estava naquele momento com todos os nossos pecados, nossas transgressões, e a única coisa que nos separa de Deus, irmãos, é o pecado. E naquele momento Jesus estava com os nossos pecados, e Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus disse e exclamou isso a Deus, né? Porque naquele momento Deus estava operando a sua justiça, castigando, sacrificando seu filho por amor de mim e de você, irmão. Jesus, ele nos amou tanto, Senhor, irmãos, que ele se entregou a nós, a morrer por nós. E Jesus mesmo disse, né, que ninguém tira a vida dele, ele a dá. Então, irmãos, Deus sacrificou o seu único filho para que nós possamos ter vida e vida eterna, irmãos. E nós temos que entender, irmãos, que a verdadeira Páscoa é essa, que Jesus, ele veio para morrer por nós. O cordeiro que antigamente era sacrificado não precisa mais ser sacrificado depois de Jesus, porque ele disse que está consumado, já está pago, como diz, né, tetelestai. Antigamente, quando a conta era paga,
era carimbado e era escrito Tetelestai, está pago. E Jesus disse: eu paguei a conta deles, e nada que nós possamos fazer aqui na terra, nós não compramos e nunca vamos comprar a nossa salvação, porque nós temos salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E em Filipenses, o último texto que eu irei falar aqui, Filipenses capítulo 2, diz a respeito da glorificação de Jesus. Como eu disse, né, muitas pessoas acham que tem pena de Jesus, né, pela seu sofrimento e sua morte, mas Jesus teve que padecer. Esse era o propósito de Cristo aqui na terra, morrer pelos pecadores. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, aqui diz a exaltação de Jesus, que o Pai o exaltou. Irei ler do versículo 5 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Na minha tradução é corrigida, é um pouco diferente de vocês, mas tem o mesmo significado. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A Bíblia diz, né, que Jesus tomou a forma de homem, e isso foi uma humilhação para ele, né? Tomar uma forma de homem, ser humano, foi humilhação para ele, né? Versículo 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9: pelo que também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Amém, irmãos? E essa é a palavra dessa manhã, que todos nós possamos refletir e relembrar o que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, onde Ele veio para padecer, morrer por nós, e porém Ele veio também ressuscitar no terceiro dia. E hoje nós comemoramos, no primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo, né? E por conta da ressurreição de Cristo, nós temos essa viva esperança que um dia, se nós morrermos, nós iremos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Amém? E agora vamos orar, irmãos, primeiro. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, onde nós vimos qual é o real significado da Páscoa, Senhor, onde no Antigo Testamento, Senhor, já pré-anunciava o que ainda havia de acontecer, Senhor, e aí se cumpriu em Cristo Jesus, onde Ele entregou sua vida por nós pecadores. Ele foi morto na cruz, Senhor, e queremos te agradecer por tua graça que tem nos alcançado, por seu amor que é tão grande e incondicional, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor. Temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Se alguém que ainda não te conhece, que está aqui nesse lugar, venha, Senhor, para entender o que o Senhor veio fazer aqui na terra, Senhor. Muito obrigado por tudo. E eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Passa a palavra para o dirigente, irmão Gilmar, para dar continuidade. Um pouquinho alto, né? Muito bem, muito obrigado. O Senhor falou nossos corações através da mensagem.
podemos compreender um pouco da Páscoa, né? O que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós, né? Graças a Deus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, onde podemos, através do seu sacrifício, ter a salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, irmão, vamos ter o café. Quantos minutos, diácono? 15 minutos, tá bom, meu irmão? Depois teremos a escola bíblica dominical. Vamos só fazer uma oração pelo café da manhã. Senhor, abençoa esse café, ó Deus, esse pão que iremos se alimentar, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, santificar. Muito obrigado, ó Deus, pela tua provisão em nossas vidas. Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém.